Olá pessoal, continuando com a nossa videoaula número 5. Nessa aula nós vamos falar de alguns efeitos que nós podemos ter utilizando o Dreamweaver para dar alguns efeitos visuais no nosso menu. De qual efeito eu estou falando? Vamos usar de exemplo esta página. Ela tem o seu menu num estado normal, que quando eu passo o mouse em cima, apresenta uma outra imagem, certo? Conforme eu passo o mouse em cima desses itens, ele vai apresentando um estado diferente, uma outra imagem, certo? Bom, é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Para isso nós vamos precisar mexer no código desse nosso HTML, ou seja, vamos utilizar um outro programa, que é chamado Dreamweaver, para fazer este efeito. Bom, eu tenho aqui o meu layout já definido, o estado e a apresentação do menu, que nós vimos na aula anterior, como eu dividi estes itens do menu utilizando a ferramenta Slice, certo? Eu dividi, logo essa divisão vai gerar uma imagem individual e é essa imagem individual que eu vou gerar uma outra imagem para apresentar esse efeito, ok? Bom, se eu já tenho este estado inicial do meu menu, eu preciso fazer uma outra imagem que vai ser apresentada quando eu passar o mouse em cima desses itens. Bom, se esse é o estado original, vamos dizer assim, eu preciso montar o segundo estado. Como eu já tenho separado o meu menu inicial com o estado dele original, é só eu duplicar esse menu 1 e fazer as alterações nele, correto? Então vamos lá, eu vou duplicar este grupo, então ele vai criar o menu 1 cópia, certo? E as alterações que eu for fazer vai ser em cima desta cópia aqui. Então eu desabilito a visualização do meu estado original, eu vou renomeá-lo para original. A cópia já está marcada aqui. Então eu vou fazer as alterações nesta cópia. Se eu tenho esta imagem com o fundo preto, eu quero que quando eu passar o mouse em cima dele, ele apresente a cor branca. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta imagem aqui que está selecionada nos meus layers e dar um Ctrl I. Quando eu dou o Ctrl I, automaticamente ele já vai inverter esta cor. O Ctrl I, ele serve justamente para isso, para colocar a cor complementar desta cor natural. Do preto, ele vai para o branco. E assim eu faço com os outros 4 itens. Seleciono e dou um Ctrl I. No terceiro item, seleciono e Ctrl I. E no último, Ctrl I. Só que eu tenho aqui a imagem com o fundo branco e o texto escrito em branco. Como o texto também faz parte desta minha pasta, que é uma cópia, eu seleciono a ferramenta texto, clico no meu texto, seleciono ele inteiro, venho aqui na cor, clico na cor e seleciono a cor preta. Olha lá, ele já muda, automaticamente o texto para a cor preta. Eu tenho o meu menu número 1, o oposto do meu menu 1 original. Vou agora desabilitar a visualização da minha cópia e ativar a original. Olha como ele vai ficar. O meu menu cópia 1 é o oposto do meu menu 1 original. Só que eu vou fazer como eu coloquei já aqui na minha página. Vou colocar um detalhe gráfico, para ter aí um atrativo a mais. Então vou entrar na página da cópia, vou dar um zoom aqui perto, vou aqui na minha ferramentas formas personalizadas, vou pegar esta, se não estiver aparecendo, clique nesse ícone redondo, põe um OK e vou selecionar essa minha imagem aqui, ok? Defino com a cor
preta e venho aqui e faço esse detalhe. Posiciono ele do jeito que eu quero. Pronto. Feito um, eu duplico essa minha forma que acabei de criar e dou o que? Aquele famoso espaço de 36 pixels. Pronto. Então este é o estado do meu menu quando ele estiver sendo selecionado, né, ou apenas o mouse passando por cima dele. Bom, feito isso, né, eu verifico se está certo, menu 1 e menu 2. Então agora, prestem atenção, eu tenho que renomear estes slice que terá a segunda ação. Por quê? O slice tem em sua propriedade o nome que vai ser dado para essa imagem individual. Esse nome aqui, index inicial, foi o nome que eu dei para o estado do slice assim. Então, quando eu salvar ele aqui para web e dispositivos, essa imagem aqui vai receber o nome de index inicial, que é o fundo preto escrito em branco. Só que se eu visualizar nesse estado e mandar salvar, ele vai sobregravar aquela imagem por esta. Então eu não quero que isso aconteça. Eu quero ter as duas imagens diferentes uma das outras. Então, para que isso não aconteça, para eu não sobregravar essa minha imagem branca escrito em preto, eu vou renomear o meu slice para um outro nome. Eu vou adicionar apenas underline on. Agora ela não vai ter mais o mesmo nome do meu slice anterior. Vai chamar index underline inicial underline on, que é o nome para essa slice que tem um visual diferente da original. Então, em todos os slices que tiver diferente da original, eu vou acrescentar underline on. Fiz isso no inicial, vou fazer na empresa, no serviço e no orçamento. Elas não têm mais o mesmo nome de quando ele tem esse estado. Então, agora eu presto atenção se só está habilitado a visualização da minha cópia, certo? A original tem que estar sem a visualização aqui, sem o olhinho aqui. Agora é só eu vir no arquivo, salvar para o web e mandar salvar. O que eu vou mandar salvar? HTML, né? Ele vai me gerar o index novamente. Então, feito isso, vamos conferir HTML e imagens, todas as fatias. Clicar em salvar. Ele vai pedir para substituir o que? Os arquivos que eu não mudei o nome. Se eu não mudei o nome e está do mesmo jeito, não houve alteração, pode clicar em substituir. Agora vamos dar uma olhada lá no diretório que ele criou, onde ele salvou as imagens, como ficou. Na pasta imagens, vamos ver aqui, por exemplo, eu tenho aqui o botão iniciar. Vamos ver aqui em maior. Eu tenho aqui o botão inicial, veja aqui o nome dele, index inicial, né, .jpg, com o fundo preto escrito em branco. E também eu tenho o arquivo index underline inicial underline on.jpg. São botões para a mesma função, ó. Eu também tenho a empresa.jpg e também tenho a empresa underline on.jpg. São os mesmos itens, né, só que em estados diferentes. Então eu tenho que checar isso. O inicial, a empresa está aqui, orçamento está aqui e serviço também está aqui. Eu tenho, para cada item aqui do meu Photoshop, eu tenho dois estados diferentes, certo? Estando isso pronto, aí sim é só nós abrirmos o nosso editor de HTML, o Dreamweaver. No meu caso, eu vou usar o Dreamweaver CS4, ok? Você pode usar
qualquer outra versão do Dreamweaver, que isso que eu vou passar para vocês também funciona em outras versões. Bom, esse aqui é o Dreamweaver, certo? Eu coloquei ele para exibir no modo dividir ou split. Esse modo dividir, ele apresenta ao mesmo tempo na parte superior, ou se você estiver usando a divisão vertical, ele vai estar exibindo em uma parte o código do meu site e do outro lado, ou embaixo, a parte visual, a parte de design. Você pode ficar também só com a parte de código, se você quiser mais espaço para mexer no seu código, ou você também pode optar por editar na parte de design, certo? Que ele só mostra a parte visual. Como também eu acho que fica melhor para trabalhar, eu tiro a parte de dividir verticalmente. Eu gosto de trabalhar na parte horizontal porque você vê melhor o código aqui. Bom, para a gente ver essa parte que eu vou mostrar para você aqui, para fazer esse efeito que se chama rollover ou sobreposição de imagem, vamos ativar aqui no Dreamweaver, mudar da parte de designer para clássico. Quando eu faço essa divisão, se ele sumiu, eu posso clicar aqui em dividir para ganhar mais espaço. Quando eu coloco no modo clássico ou classic, ele vai me mostrar aqui algumas ferramentas na horizontal que facilita a gente a trabalhar com essa parte gráfica. O efeito que nós vamos utilizar, a opção que nós vamos utilizar é essa aqui, onde ele mostra a respeito de imagens. Quando você clica nessa seta para baixo, ele vai apresentar uma série de opções para a gente trabalhar com imagens. O que dá esse efeito de sobreposição de imagem é justamente o item chamado imagem de sobreposição, ou rollover image em inglês. Como nós já temos as imagens com os dois estados, uma com o fundo branco escrito em preto e a outra que é a original com o fundo preto escrito em branco, tendo isso pronto, o que nós vamos fazer? Um por um. Eu vou clicar no meu primeiro item, marquei ele aqui na parte visual, dei um clique aqui e vou deletar esta imagem. Quando eu deleto esta imagem, eu deleto a minha referência que eu fiz do HTML, chamando a página para o index.html. Mas isso não tem importância, porque o que nós vamos fazer agora de chamada de código é através do Dreamweaver. Então vamos lá. Eu apaguei este meu item, vou vir aqui, clico nessa seta para baixo e vou clicar em imagem de sobreposição, ou rollover image. Clicando aqui, ele vai me abrir esta caixa de opções. O primeiro campo, ele vai falar que é o nome da imagem. Isso eu nem preciso mexer. Deixo o nome que aparecer aí, eu deixo. Na imagem original, eu quero que ele me apresente como imagem original a primeira imagem que eu fiz, que é com o fundo preto escrito em branco. Então eu clico aqui no botão procurar, entro na minha pasta de imagens que o Photoshop gerou e encontro aqui dentro a minha imagem inicial que tem o fundo preto escrito em branco e não tem o ON, certo? E dou um OK. Na imagem de sobreposição eu faço a mesma coisa, só que eu vou buscar o que? A imagem alterada, que é com o fundo branco e escrito em preto com aquela imagem que eu coloquei. Dou um OK. Esse texto alternativo é o que aparece no Alt Tag, é o que vai falar para o código do que se trata essa imagem. Então eu vou colocar aqui inicial, é o que vai mostrar apenas um texto. Aqui sim, quando eu clicar nesta imagem, para onde o site vai me levar? Nesse caso, ele vai me deixar na mesma página que é o index.html. Então, verifique se o seu está mais ou menos assim. Aqui tem que ser imagens diferentes, ou seja, um estado e aqui outro. Aqui um texto apenas de apresentação e aqui é importante para o link funcionar. Tendo isso feito, eu posso clicar em OK.
ele vai lá já me trazer a imagem diferenciada. Vou fazer mais uma vez, agora na parte de empresa. Deleto, imagem de sobreposição, empresa sem o efeito, empresa com o efeito, empresa, isso aqui é opcional, mas é bom utilizar. E aqui, cadê a empresa? Nós não fizemos, ela não existe, mas eu quero deixar pronto, então eu deixo o empresa.html, certo? Utilizar isso aqui e vou fazer nos outros dois. Eu já substituí todos os itens do meu menu com esse efeito de rollover. Bom, feito isso, apenas eu preciso salvar. Eu venho arquivo, salvar. Pronto, a alteração, tudo que eu fiz, já está valendo. Vou entrar na minha pasta onde está o meu index HTML, ou simplesmente eu posso dar F12. Quando eu dou F12, ou ele for abrir pela primeira vez esta página, ele vai exibir aqui, se for no seu Internet Explorer, uma tarja de cor amarela claro. Você tem que clicar nessa tarja e permitir o conteúdo bloqueado, senão não vai acontecer aquele efeito. E aí você passa o mouse em cima dos seus itens, eles têm que estar funcionando. Bom, vamos supor que deu um erro. Tá vendo? O meu empresas não está funcionando. Olha lá, serviço, orçamento inicial. O empresa não está funcionando. Aconteceu algum problema na parte de empresa, certo? Vamos verificar. Quando eu clico no item empresa, na parte de código, ele seleciona onde está o código referente a esta imagem. Então vamos ver em empresa. Eu posso ver que quando eu clico em empresa, ele está chamando o empresa sem o underline on. Então o que eu faço? Ou eu apago e faço de novo, ou eu venho aqui no código, como eu já sei que aqui faltou eu colocar o on, né? Venho aqui e salvo, faço essa alteração e salvo. Com F5 ele passa a funcionar. Se você não souber o que está dizendo aqui no on, mouse over, tal, você exclui, né? Se ele acontecer isso, é só você clicar de novo lá e colocar o conteúdo. Ou você edita diretamente no código. Vamos ver, agora sim, todos funcionando. Claro, você pode fazer isso nos outros, que é a mesma coisa, só que para a gente ganhar tempo, o que eu fiz aqui no primeiro menu, você pode fazer no menu anterior. Lembrando que cada vez que você entra no arquivo do Photoshop e dá um salvar para a web, e quando você clica para salvar, gerar um novo HTML, toda a parte de código que está aqui dentro do Dreamweaver e que eu consigo visualizar, toda essa parte aqui é zerada. Isso é muito importante. Toda vez que o meu Photoshop eu falar para ele gerar HTML e imagens, eu zero todos esses efeitos que eu fiz no Dreamweaver. Portanto, só entre no Dreamweaver e faça esses códigos se já está tudo definido aqui no seu layout do Photoshop, certo? Vamos supor que você veio aqui, aplicou todos esses efeitos. Se você voltar no Photoshop e gerar aqui, salvar para web, dispositivos, salvar e clicar aqui com HTML imagem, vai sumir todos esses efeitos aqui. Portanto, começou a trabalhar no HTML dentro do Dreamweaver,
esqueça o Photoshop. A não ser que você precise alterar alguma imagem, certo? Aí sim você vem aqui no arquivo, faça todas as alterações que for preciso e coloque somente imagens. Ele não vai mexer neste código aqui que você já fez a inserção dos efeitos. Portanto, pode fazer a alteração que você quiser, mas não sobregrava o HTML que você já está editando no Dreamweaver. Um efeito que a gente pode utilizar também na hora de criar o link, deixa eu fazer um teste. Olha lá, ele está chamando o index. Não vai dar para chamar o empresa, como eu disse no vídeo anterior, não há a página de empresa, nem de serviços, nem de orçamento. Por enquanto só a página inicial. Mas para eu fazer um efeito desse link, eu não preciso obrigatoriamente criar slides. Eu posso utilizar um recurso dentro do Dreamweaver chamado mapeamento de imagens, que é muito simples. Eu clico na imagem onde eu quero mapear, no caso esse cabeçalho aqui onde se encontra os links das redes sociais. Então, com a paleta de propriedades aberta, eu clico nessa imagem, ele vai me apresentar aqui embaixo, ó, algumas formas geométricas. Nesse caso que os objetos são quadrados, eu vou selecionar a ferramenta de ponto ativo retangular. O cursor já fica no formato de cruz, né? Então o que eu faço? Eu vou mapear essa imagem certinha, meu ícone do Twitter. Ele me dá algumas instruções do que eu devo fazer. E aqui no meu painel de propriedades, onde tem aqui a cerquinha, eu falo qual que vai ser o link do que? Do meu Twitter. Do meu Twitter, como eu sei que é o http://twitter.com/Rogério Garrido, eu vejo que ele dá uma alteração no link, então eu pego este link, desde o HTTP até o final do link, eu copio este link, e aqui onde ele está me pedindo o link, apago a cerquinha e colo o meu link. Aonde você quer que abra esse link quando eu clicar? Eu tenho várias opções, mas a que mais dá diferença é essa blank. No Alt, eu falo para ele do que se trata esse mapeamento. Eu posso digitar aqui Twitter, dou um Enter, ele guarda toda essa configuração. Portanto, eu não preciso fatiar um slide para cada uma dessas imagens, para cada um ícone que eu queira mapear. Posso fazer a mesma coisa no ícone do Facebook e vir aqui, pegar aqui o meu link do Facebook, colar aqui, falar para ele abrir numa nova página, coloco o link do Facebook e ok, eu vou deixar só isso por enquanto sem nada, salvo o meu arquivo, dou um F5, né? Vai lá, está funcionando o link inicial e olha lá, clicando no ícone do Twitter, ele vai abrir o Twitter. Clicando no Facebook, ele não tira a página que está atrás e abre o Facebook e o Twitter. Okay. Para deixar aqueles ajustes que eu fiz na página anterior, é a mesma coisa. A diferença é que o Dreamweaver, né, ele muda as cores das nossas tags, né, do nosso código, para visualizar o que é tag, o que é atributo, né? Então eu vou colocar align center, colocando o align igual a center, ele já centralizou a minha página, certo? E no body, na tag body, eu vou falar que o corpo do meu conteúdo desse texto, top margem dele é de 0 pixels, então esse espaço aqui vai sumir. Olha lá. E além dele sumir desse jeito, eu vou colocar também que o conteúdo dele não é de fundo branco, e sim preto. Aí, só eu salvar, dou um F5 e
volta com o efeito de rollover, né, de imagem sobreposta, e com alguns links já funcionando. Bom, na próxima aula nós vamos fazer a parte de portfólio, ok? Então, até a próxima aula.